Oi gente, eu sou a Paty e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de setembro. Eu comecei o mês lendo Rainha das Sombras, que é o quarto livro da série Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Esse livro é bastante polêmico e eu entendo os motivos que levam as pessoas a não gostarem muito dele. A protagonista e os outros personagens estão bem diferentes do que eram nos dois primeiros livros, eu concordo com isso. Mas isso foi uma coisa que não me atrapalhou na leitura e eu acabei gostando muito do livro. Na minha opinião, a série foi ficando mais interessante, eu acho que ela não perdeu a qualidade no decorrer dos livros, apesar do segundo livro ainda ser o meu favorito. Essa mudança de personalidade dos personagens não foi algo que me afetou, foi algo que me surpreendeu e me fez continuar amando os personagens do mesmo jeito. Os personagens novos me cativaram bastante, no terceiro livro eu já tinha gostado do Rowan e nesse quarto livro eu comecei a gostar mais do Aegon e da Manon. O que eu achei muito legal na narrativa do livro foi que os núcleos da história estavam em lugares diferentes no início do livro, e conforme a história avança, você vai entendendo o que vai acontecer, o propósito dos núcleos se encontrarem, então foi algo que eu gostei bastante na construção da história. O livro tem muitos acontecimentos que te prende bastante na leitura, tem muita magia, muitos elementos fantásticos, o qual eu curto bastante, revelações, reviravoltas e lutas. Tudo que eu gosto num livro de ação teve aqui. O livro traz vários pretendentes para a protagonista, tanto que eu acabei mudando o meu chip. É muito legal que ela não fica indecisa em momento algum com quem ela vai ficar, não tem triângulo amoroso. A escolha amorosa dela fica bem óbvia nesse livro, então não tem aquele clichê, o que me deixou muito feliz. O livro é bem grande e eu achei a leitura bem demorada também, mas eu consegui aproveitar bastante a leitura e estou bem ansiosa para os próximos livros. Eu também li Frankenstein, da Mary Shelley, que faz parte do projeto do Clássico Tube. Essa leitura me surpreendeu bastante, não só com a história, mas com a escrita da autora, que por se tratar de um clássico, eu achei que fosse mais difícil e demorado de ler. Mas foi uma leitura incrível pra mim, eu gostei bastante de ter lido esse livro. E eu fiz uma resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E se você ainda não está participando do Clássico Tube, eu vou deixar o grupo do Facebook aqui na caixa de descrição para você participar e ler o próximo livro com a gente. Depois eu li esse livro fantástico que é Quarto, da Emma Donoghue. Esse livro conta a história do Jack, que é um menino de 5 anos que vive num quarto com a mãe dele e ele não conhece o mundo além desse quarto. O Jack nasceu no quarto porque a mãe dele vive em cativeiro nas mãos de um sequestrador que eles chamam de Velho Nick. O mais fantástico de tudo é que é uma história muito séria e pesada, só que narrada pelos olhos inocentes de uma criança. No início eu senti uma sensação muito estranha ao ler esse livro, porque o Jack vai contando do jeito dele a situação em que ele e a mãe dele vivem, e aos poucos a gente vai interpretando o que está acontecendo e entendendo a situação deles, que eles vivem em cativeiro e que, por exemplo, o sequestrador vem abusar da mãe dele durante a noite. E essas coisas horríveis contadas pelos olhos inocentes de uma criança te dá uma sensação inexplicável durante a leitura, o que torna o livro muito incrível e me fez gostar bastante dele. A mãe do Jack criou ele como se o quarto fosse tudo que existisse no mundo, então ele não imagina as coisas que existem lá fora. Eles têm uma TV, mas ela fala que tudo que aparece ali não é real, e isso é essencial para os acontecimentos posteriores do livro, porque dá um toque diferente no personagem e como ele vai lidando com as coisas no decorrer da história. O Jack é um dos melhores personagens que eu já li, ele é muito fácil de cativar o leitor, além de dar várias lições incríveis também. Eu também li Carry On, da Rainbow Rowell, e eu amei esse livro. Eu gosto muito dessa autora, esse foi o primeiro livro de fantasia que ela escreveu e eu achei ele muito bom. Tanto a história como os personagens me encantaram e me cativaram bastante durante a leitura. E se você quer saber mais sobre esse livro, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz aqui no canal falando só sobre ele. Eu também li o 6º livro de Desventuras em Série do Lemony Snicket, que é o Elevador Ersatz. Eu gostei desse livro, ele está mudando aos poucos a construção da história. Eu acho que os livros estão começando a ficar mais abertos, não é mais aquela história fechadinha como nos primeiros livros. O autor está fazendo várias conexões de continuação de série mesmo, então eu fiquei bastante feliz com essas mudanças, que mesmo sendo poucas, já dá uma variada na construção da história que estava ficando
repetitiva. Eu também li Princesa Mia, que é o 9º livro da série Diário da Princesa, da Meg Cabot. De forma leve, o livro conseguiu abordar temas como depressão e autoestima, o que eu achei bem legal durante a leitura. Na verdade, teve várias coisas legais nesse livro. Eu achei que ele foi um dos melhores da série, teve partes que me surpreenderam e outras partes que me ensinaram alguma coisa, por exemplo, o fato de você reclamar que tá tudo dando errado e não fazer nada para consertar isso. Eu achei muito legal todas as mensagens que o livro trouxe, então eu fiquei bastante animada para continuar a série. Eu também li O Último Adeus, da Cynthia Hand, e gente, esse livro é muito lindo. Foi outra leitura que eu gostei bastante de ter lido. Ele traz uma mensagem muito linda, muito emocionante e intensa. Então foi uma leitura maravilhosa para mim e eu peço para vocês assistirem o vídeo que eu fiz sobre ele aqui no canal, vai estar aqui nos cards. Vejam, gente, e leiam esse livro também porque ele é muito bom. Eu também li o 2º livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que é O Restaurante no Fim do Universo. Eu li nesse livro aqui que reúne os 5 livros num volume único, que é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. E eu gostei muito do livro, assim como o livro anterior, eu achei que foi uma leitura muito divertida e diferente. Eu adoro as metáforas e as sátiras que o autor traz nessas histórias. Você tem que pegar as piadinhas que ficam no ar e apesar de eu ser meio lerda para essas coisas, eu gostei bastante. Nesse livro eu gostei bastante que teve uma nave que era movida por um gerador de improbabilidade infinita, então teve viagem no tempo. Eu gostei bastante da cena do restaurante, também gostei do personagem do Marvin, que é o androide da série. Ele estava muito engraçado nesse livro, eu ria bastante das lamentações e das coisas que ele fazia nesse livro, então eu adorei esse personagem. Eu li A Primavera Rebelde, que é o 2º livro da série A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Como ele é continuação, não dá para eu falar muito o que acontece no livro, mas ele é recheado de surpresas e assim como o primeiro livro, eu fiquei impressionada com a quantidade de personagens que morrem. Então, ele é um livro com muita ação, sempre tá acontecendo alguma coisa e quando dá treta, pode ter certeza que alguém morre. Beijos inesperados também acontecem nesse livro, mas isso é o que eu menos gosto na série, esses instaloves que ela tem. Isso me irrita, mas eu meio que ignoro por causa do restante da história que eu tô gostando bastante. Todas essas intrigas, lendas e magia que tem nesse mundo criado me instigam bastante. Tem aquele negócio do personagem lidar com o seu lado sombrio e isso me interessou bastante. Então com certeza estou bem animada para continuar a série. Eu também li 3 e-books que contam histórias de Hogwarts escritos pela J.K. Rowling. O primeiro tem o nome de Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos. O segundo é Poder, Política e Poltergeists Petulantes. E o terceiro é Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso. Eu fiquei muito animada quando vi esses e-books, curiosidades sobre Hogwarts ou qualquer coisa relacionada ao mundo de Harry Potter nunca é demais. Alguns desses textos já tinham sido publicados no site do Pottermore, mas outros eram inéditos. Era legal que tinha o texto principal que dava nome ao capítulo e depois tinha os comentários da J.K. Rowling sobre aquilo, normalmente falando sobre o processo de criação daquela coisa ou do personagem para a história. E depois tinha textos com coisas associadas ao texto principal. Por exemplo, o texto que falava sobre o professor Lupin, o texto associado era sobre lobisomens. Então eu achei muito legal de ler isso. O terceiro livro foi o que eu mais gostei porque ele fala várias coisas interessantes, como a jornada para Hogwarts, falando da estação, da plataforma e do expresso de Hogwarts. Ele também fala do chapéu seletor, do mapa do maroto, do vira-tempo, da câmara secreta, do espelho de Odissede e várias outras coisas que eu achei incríveis de ler. Então, para quem é fã de Harry Potter e gosta desse tipo de curiosidades, vale muito a pena ler os e-books. Eles estão disponíveis na Amazon, eu vou deixar os links aqui na caixa de descrição se alguém se interessar em comprar. Eu li também Scarlet, que é o segundo livro da série das Crônicas Lunares da Marissa Meyer. Nesse livro temos a apresentação de mais uma personagem de contos de fadas, que é a Chapeuzinho Vermelho, chamada no livro como Scarlet.
E agora, além da continuação da história da Cinder, também vai tendo uma história para Scarlet e de alguma forma esses dois núcleos acabam se encontrando no livro e eu achei essa conexão muito legal. Também gostei muito da forma como a história da Chapeuzinho Vermelha foi recontada nesse mundo distópico. Teve uma parte em especial que eu achei incrível como eles reformularam a história encaixando coisas desse novo mundo. Porém, eu não consegui gostar muito da personagem da Scarlet, eu achei ela muito esquentadinha, ela não pensa muito bem nas coisas que estão acontecendo, ela é meio ingênua. E várias coisas acabam dando errado por causa disso, então eu espero que para os próximos livros a personagem mude um pouco para eu começar a gostar dela. Eu gostei bastante da parte da Cinder, gostei também de um personagem que foi acrescentado ao enredo dela, mas sinceramente eu espero que ele não acabe se tornando interesse amoroso porque eu gostei muito deles como amigos e eu espero que fique assim. Essa é uma série muito divertida de ler, ela flui super bem, ela tem elementos distópicos misturados com fantasia que são bem interessantes. Essa é uma história que não foge do clichê, mas eu acho que é uma tarefa difícil, porque contos de fadas são os pioneiros dos clichês. Então a autora vai ter que surpreender bastante para fugir disso e é o que eu espero que aconteça. Depois eu terminei de ler As Duas Torres, que é o segundo volume do Senhor dos Anéis, escrito pelo Tolkien. Eu estou lendo O Senhor dos Anéis com o Sgrig do Three Dudes e a gente estava enrolando bastante para ler esse segundo livro. Para vocês terem noção, eu comecei a ler ele em maio e só agora eu terminei. Isso porque a leitura desse livro é muito densa, você tem que estar bem disposto para ler Senhor dos Anéis. É uma escrita lenta que não tem pressa nos acontecimentos e é cheia de detalhes na ambientação desse mundo. Mas apesar disso, teve muitas coisas que eu gostei nesse segundo livro. As aventuras do Merry e do Pippin foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. Aconteceram tantas coisas legais com eles durante o caminho que essa jornada dos dois hobbits foi algo que me encantou bastante no livro. Nesse livro teve uma batalha que foi uma das cenas que eu mais gostei também. E nessa batalha foi legal de ver o entrosamento entre o elfo e o anão, porque eles se denominavam inimigos e nesse segundo livro eles acabaram criando uma amizade bem legal e bem divertida. Na parte do Frodo e do Sam, o que eu mais achei interessante foi o personagem do Sméagol, que até então só tinha sido citado e nesse segundo livro ele apareceu. Ele é um personagem muito peculiar, com características bem curiosas. Ele meio que tem uma dupla identidade, que pelo que eu entendi, um seria o Sméagol normal e o outro seria o Sméagol dominado pelo poder do anel. Então os diálogos dele são bem confusos às vezes e você tem que se acostumar com ele falando como se fosse duas pessoas discutindo. O final do livro foi bem surpreendente, não estava acontecendo nada e de repente eles entraram em um grande perigo. Eu não lembrava desse final de quando eu assisti ao filme, então ele acabou me surpreendendo. E eu gostei bastante da reviravolta que deu ali em relação ao personagem do Sam. Então, apesar de ter sido uma leitura muito lenta, eu gostei do livro e quero ler o terceiro volume também. E por fim eu li A Coroa, da Kiera Cass, que é o 6º livro da série da Seleção. E eu não gostei desse livro, gente. Até a metade dele tava ok, mas não tava acontecendo nada de interessante. Ele até tava me dando sono e olha que eu gosto da escrita dessa autora. E depois da metade do livro, na minha opinião, só aconteceram decisões erradas. Primeiro, eu não gostei do personagem do Maxon. Eu achei que ele tomou uma decisão muito burra ali pro final do livro, que um rei inteligente não faria. E os motivos dessa decisão não foram satisfatórios pra mim. Outra coisa que eu não gostei é que ele escondeu da Edlyn tudo o que aconteceu nos 3 primeiros livros da Seleção. Ela não sabia nada sobre o avô dela, não sabia o que o Maxon passou naquela época e isso acabou me irritando. Ele só foi contar pra ela no último capítulo e eu não entendi o motivo dele ter escondido isso. E a decisão da Edlyn na Seleção eu não gostei também, não gostei da escolha dela, porque pra mim foi algo que aconteceu muito rápido, foi um insta-love que aconteceu depois da metade do livro, porque se fosse um romance bem desenvolvido desde o 4º livro, eu estaria torcendo pra eles.
Mas não, eu estava torcendo para outra pessoa que, na minha opinião, tinha sido desenvolvido um romance mais legal e desde o quarto livro, não só nesse daqui. No livro anterior, eu até imaginei que ele poderia ser a escolha dela, mas eu estava esperando que isso fosse trabalhado na história. E como não foi trabalhado, eu acabei desistindo dessa hipótese. Por isso que eu não gostei do desfecho da história, eu até tinha gostado do quarto livro, mas lendo esse último livro aqui, eu passei a ter a opinião de que a autora devia ter parado nos 3 primeiros livros, que eu gosto bastante, e não ter continuado a série como ela continuou. Então é isso, gente, eu acho que esse vídeo ficou enorme, mas se você gostou, não se esqueçam de curtir o vídeo. Se você tem interesse em comprar alguns desses livros, aproveite e compre pelos meus links que eu vou deixar na caixa de descrição. Comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros também, o que você achou do final da série da seleção. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!